Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos para mais uma live nossa, a primeira live do ano. A gente falando sobre oráculos, falando sobre benzimento, falando sobre diagnóstico holístico. A gente vai falar sobre diagnóstico energético. É uma grande alegria falar hoje pela primeira vez nesse ano de 2020 para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A gente estava com saudades, né? E hoje a gente tem uma participação novamente muito especial aqui na nossa live, que é o Douglas Rainho. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tô aqui compartilhando já aqui no meu feed para ver se a galera consegue ver também. Também vou compartilhar, vou aproveitar aqui. Vou aproveitar, né? Todo mundo vê o que a gente tá fazendo. É verdade. Na verdade, quando a gente compartilha, e a gente sempre pede para as pessoas para compartilharem, é uma maneira, na verdade, de que as pessoas possam ter um pouco mais de contato e conhecer um pouco mais da nossa proposta aqui do Núcleo Sapienza. A gente tem quase 3 anos, não é mesmo? Falando aí sobre terapias, falando sobre benzimento. A gente já teve em outros momentos o Douglas aqui, levando, na verdade, para vocês uma proposta de conhecimento, de aprofundar no autoconhecimento e certamente em outras práticas e terapias. E a gente já teve aqui num outro momento, né, o Douglas aí falando que tem uma trajetória longa aí com as práticas terapêuticas e tudo mais. E veio hoje principalmente falar sobre benzimento e falar pra gente sobre diagnóstico energético. Falando sobre energia, né, Douglas? Como é que você está entendendo essa energia de 2020? Parece que começou o ano pesado, né? As pessoas têm falado tanto sobre isso. Realmente, o ano tá um pouco tenso, né? A gente vê que a energia circundante do planeta, ela tá pesada, tá uma energia de depressão, de tristeza, de angústia. Muitas pessoas, acabou de começar o ano, geralmente a gente sente aquele ímpeto, né? Aquele gás a mais para continuar. Só que neste ano parece que todo mundo já começou o ano cansado. É verdade. E a gente percebe que a nossa sociedade está doente, está cada vez mais doente, ficando doente não só no campo energético, né? Mas no campo material, no campo psíquico, no campo espiritual, e se afastando cada vez mais de todas as ideologias naturais, procurando coisas artificiais, muitas vezes se afastando cada vez mais da natureza, do contato com as suas próprias essências. O que eu percebo muito hoje é que cada vez mais na vida de cidade que nós vivemos, no urbanismo, nós estamos nos afastando do que nos fazia bem. A gente não vê mais ninguém andando de pé no chão, não tem mais contato com a terra, contato com a grama, você não toma mais sol. A maior parte da população tem deficiência de vitamina D. Nós comemos muito mal, nós dormimos muito mal, barulho constante, luminosidade constante. Artificial, uma luminosidade artificial, né? Exato. E o nosso corpo ele não foi feito para isso. E a gente está cada vez mais ficando doente, cansado, exausto e sem entender o que está acontecendo. Porque você vai no médico, né? É o papel deles, mas o médico te receita um antidepressivo, te receita um calmante, um sedativo, e você não dorme bem ainda assim. Ainda assim não dorme, né? É interessante essa sua perspectiva, Douglas, porque na verdade a gente percebe mesmo que parece que o mundo capitalista, o mundo material que a gente vive, realmente nos afasta cada vez mais, inclusive das nossas crenças, das crenças antigas. E até mesmo da crença na gente mesmo, né? Parece que a gente já confia muito mais no que a matéria nos diz do que, na verdade, na nossa própria capacidade. Com certeza. A gente está experienciando um momento onde a gente procura sempre uma homologação exterior. Perfeito. E aí a necessidade de você ter um diploma, um certificado, ou algo que te diga que você tem essa capacidade, quando na verdade antigamente a gente não tinha essa prática, né? Justamente na prática do benzimento, a gente vê que os grandes benzedores, eles são na realidade pessoas muito mais humildes do que pessoas como nós vemos hoje, formadas, com academicismo e tudo mais. Era na humildade, na tradição, na transferência de conhecimento de boca ao ouvido, né, que você conseguia trazer a tradição e mantê-la viva. E esse tipo de tradição é uma tradição que a gente está se perdendo, está morrendo cada vez mais.
As pessoas mais jovens não se interessam tanto pelo benzimento. E quando você propõe um estudo sobre o benzimento, muitos falam assim, mas isso não pode ser ensinado. Isso não pode ser dado um curso. Eu tenho que aprender de uma forma natural. Claro, todo aprendizado natural é bem-vindo, mas existem os cursos hoje justamente para facilitar essa transferência de informação. Antigamente, a gente tinha isso transferido da avózinha pro neto ou pra neta mais velha. Era sempre assim, era o primogênito, né? Não havia uma importava tradição, o sexo. né, nesse aspecto. Sim, de transferência. Hoje em dia, se perdeu. O que a gente vai fazer? Vai deixar morrer essa tradição? Não. A gente tem que manter ela viva. Então, quem tem conhecimento de benzedura, hoje passa, de alguma forma, esse conhecimento para as próximas pessoas. É interessante esse aspecto, porque essa questão da tradição que você falou do benzimento, na maneira como era ensinado, ou seja, havia de uma certa forma um conhecimento que era transmitido de uma maneira um tanto informal, como você mesmo falou, mas havia uma prática, havia um convívio dessa avó com essa neta ou com essa filha que ensinava e que ia ensinando as rezas, não é mesmo? Como você fala no curso. Isso. E, ou seja, isso reforça a importância da sistematização do ensino, a prática. Sim. Porque no momento que você pratica, certamente você refila, você vai testando até mesmo e adquirindo mais confiança, não é? Isso a gente percebe no benzimento, não é mesmo? Sim, até eu falo no nosso curso mesmo, lá no Núcleo Sapiens, o curso de benzimento, a gente tem muitas rezas, muitas práticas, e eu falo, não se preocupe em decorar textos, não se preocupe em decorar reza. Você pode pegar um papel, você pode pegar o celular, você pode ler o que está ali, não tem problema nenhum de fazer isso. A questão maior aqui é que você tem que fazer. Então, o impacto que você vai causar com a sua oratória é o que importa, né? A sua intenção na oratória. Não exatamente você ler. Você pode ler uma bula de remédio ali e a benzedura vai funcionar. A gente poderia dizer, então, Douglas, que o funcionamento não está somente naquilo que você fala, embora a questão da oralidade é importante, mas na fé que eu coloco, na crença que eu coloco naquilo que eu estou fazendo? Sim, o benzedor e a benzedeira, eles têm eu acredito que é uma qualidade preponderante, que é a fé. Sem fé, não dá para fazer benzedura. Então, a partir do momento que você tem fé, você pode fazer a oração do seu gosto, da sua vontade, do seu coração, que venha do seu coração. Ela funciona. Quando eu falo assim, você não precisa decorar reza, não é que você vai começar lá e cantar o hino nacional e você vai benzer, não é isso. É que certas rezas e oratórias, ladainhas, como a gente chama na benzedura, elas têm um poder de egrégora, porque elas foram repetidas por muitas pessoas durante muito tempo, aquilo pega um poder maior. Então ela vai ter uma eficiência maior. Mas você fazendo a sua oração e passando para aquelas pessoas que você quer ensinar, porque você pode ensinar a benzedura. Aí as coisas também, você vai criando sua própria egrégora e isso vai tomando a sua força. Até os objetos que a gente usa para benzer, muitas vezes eu uso muito terço, a Bíblia, né? Eu gosto de usar esses objetos para benzer. Eu sempre uso os mesmos, para ele pegar essa energia da reza, essa energia da benzedura durante o tempo. E eu percebo que as benzeduras, elas ficam cada vez melhores, mais fortes do que do começo, quando eu comecei a praticar, né? Isso significa que se você escolhe sempre os mesmos objetos, eles vão ficando impregnados daquela energia, da crença, da reza que eu vou realizando, e aí tem a ver com essa questão assim, da maneira, do sentimento com que eu coloco, é isso? Exatamente. E é uma coisa assim importante, qualquer pessoa pode benzer, qualquer pessoa. Essa é uma pergunta, qualquer um pode aprender. Qualquer um, os objetos não precisam ser caros, pode ser qualquer tipo de objeto. Geralmente o benzedor ele elege um objeto de benzimento. Tem pessoas que usam facas, pessoas que usam punhais, outros usam terços, crucifixos, ramos de ervas, tal. Eu prefiro o terço, eu gosto muito do terço de madeira. Pode ser qualquer tipo de terço, pode ser até um terço de plástico. Preferencialmente a gente usa madeira por causa da tradição mesmo, né? Mas pode ser qualquer terço. E o elemento natural também, sim. Isso é importante. As pessoas, na verdade, hoje têm feito muita prática do Ho'oponopono e utilizam, inclusive, o Japamala, né? Coincidentemente, eu e você estamos aqui utilizando. O Japamala pode ser utilizado para realizar uma prática de benzimento? Pode. Mas o Japamala ele tem uma função objetiva, né? Com certeza. Ele tem 108 contas e ele serve para você entoar mantras. Sim. Então você pode pegar um mantra e falar ele 108 vezes enquanto você faz a benzedura, que vai funcionar a benzedura da mesma forma. Boa. É um contador, né, na verdade. O Japamala em si, ele não tem poder nenhum.
Você vai conferir poder a ele. Você atribui um poder ao Japamala. Isso. Isso, na verdade, o Japamala serviria praticamente a mesma função, como você falou, da faca ou de outros objetos nesse sentido? A gente chama de objetos direcionadores. São focos... a benzedura ela é uma magia. As pessoas tentam desassociar um pouquinho isso, porque a benzedura tem um aspecto, assim, um background bem cristão. Não é que ela foi criada por cristãos, é que ela era muito praticada pelo povo mais simples. E, por coincidência, eles também eram cristãos. Então, se apegou a isso. Mas você pode usar qualquer tipo de objeto sagrado de qualquer religião. Entendeu? Então, não tem problema nenhum usar o Japamala. Que outras culturas, por exemplo, praticaram ou praticam algo semelhante ao benzimento? Praticamente todas as culturas africanas praticam, algumas culturas orientais, os chineses, mongóis, os japoneses praticam, indianos, né, os indianos praticam também. Os indígenas praticavam, porque tinha os cânticos de evocação, as preces, as rodas de cânticos, as tendas de suor e todas essas questões assim eram benzeduras, de uma forma ou de outra eram benzeduras. É importante a sua fala, né, Douglas? Na verdade, porque as pessoas têm uma crença com relação ao benzimento e é uma relação, né, entendem que isso está diretamente ligado ao cristianismo e, na verdade, acham que nem todos podem aprender, ou seja, na verdade, você está desmistificando isso. Eu creio que você tem uma tradição familiar com relação ao benzimento, até como praticante também. Mas é importante essa fala do Douglas, porque ele desmistifica e ele quebra, né, os paradigmas que a gente tem com relação ao benzimento. Acho que a gente tem uma pergunta lá. Vamos lá. Boa noite, né, Alexandre Abreu? A gente estava aqui, eu e o Luiz estávamos esperando boa noite, né? Porque a gente já começou acelerado já. É que eu tô aqui hoje, eu vou falar... vou monopolizar esse programa. Pelo amor de Deus, viu? Mas já é elogio, viu? A Dulce Ramos, ela falou: conhecimento é para ser partilhado. Esse seu trabalho é muito bonito, Douglas. Aqui em Portugal é muito pouco divulgado. E logo em Portugal, onde está uma das raízes da benzedura brasileira, porque nós temos essa cultura, né? A região de Évora é muito cheia de tradição no benzimento. E isso foi se perdendo com o tempo. Existem 2 países, principalmente na Europa, que são extremamente fortes em benzimento. Portugal, como eu já citei, é um deles, que é de onde vem nossa tradição. E para nós paulistas, tem uma outra região, que é a Itália, né, que é muito forte também essa tradição. E nós paulistas temos o prazer de ter a cultura, tanto italiana quanto a cultura portuguesa, sendo trazida para cá. Dessa forma de benzimento. Até hoje, você encontra as nonas e as mamas italianas fazendo a benzedura com azeite de oliva lá, com a bacia de água. Você encontra na rua. Né? Em Portugal isso também é comum. É verdade. Bem interessante. É muito interessante mesmo, ou seja, no Brasil a gente vai ter, praticamente em São Paulo, essa mistura, né, dessas 2 culturas, como você mesmo falou, na relação do benzimento, né? Além disso, a gente ainda tem a natividade cabocla do interior de São Paulo, com os índios e os caboclos, propriamente dito, né, os interioranos, eles têm ascendência indígena de uma forma ou outra, por causa das bandeiras, né, das invasões, do desmatamento, do descobrimento mesmo, propriamente dito, no início do Brasil, que eles foram descobrindo os caminhos e as rotas que eles iam fazer para ligar os estados. Uhum. E além disso, a gente tem a cultura africana, que é fortíssima em magia. Eu até falei esses dias atrás aí, numa data do lançamento de um vídeo lá no meu canal, no Perdido, sobre benzimento brasileiro, e eu falei, a gente procura tanto sistemas mágicos estrangeiros, né? Magia do caos, que é muito em voga hoje em dia, Telema, Azatro e outras questões mais, e a gente esquece que nós temos uma magia brasileira, que a gente chama de benzimento, que não deixa de ser poderosa, magia, né? Extremamente poderosa. E a magia, não só o benzimento, mas todas as magias populares, que são as magias que a população trabalha e tem acesso, não são academizadas, elas preconizam o bem-estar do indivíduo, do ser humano. Então, elas vão focar no quê? Em cura, principalmente em cura de doenças, moléstias, arranjar emprego para as pessoas, questões de defesa pessoal, prosperidade. Então, o benzimento também é focado bastante nisso. O que a gente não vê muito no benzimento são benzimentos para amor.
né? Não se vê como se vê em outras magias. Porque na realidade já tem os amarradores aí de plantão, né? Adoçadores. Adoçadores, é verdade. Você já pediu um é verdade. adoçamento, amor? Não, nunca pedi Não. adoçamento. Mas essa é uma questão comum. As pessoas geralmente pensam, né? Búzios, tarô, faz amarração para amor. Assim, eu posso dizer que é uma prática comum das pessoas quando perguntam: professora, lê tarô? Faz amarração? Faz adoçamento? Enfim, infelizmente há essa crença dessa prática, né? Infelizmente. Lá no podcast a gente fala que é pai de poste, né? Pai de poste. Ô Luiz, fala no microfone que não vai dar pra te ouvir, cara. Pai de poste, a gente fala no podcast, No lá que é podcast, é verdade. o pai de poste, que você tá no poste e tem a propaganda colada lá. Vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Para alguns que não conhecem o Douglas, ele e o Luiz fazem o Papo na Encruza podcast. Procure Isso. nas melhores distribuidoras de podcast, Spotify, Deezer. Castbox, Deezer, Papo na Encruza. Lá tem bastante assunto de tudo que vocês quiserem saber de magias e afins, né? Inclusive, domingo agora, às 23 horas, a gente tá na 89 FM aqui de São Paulo. A gente vai estar lá transmitindo lá também. E tem e quem não é de São Paulo, que não consegue ouvir pelo rádio, dá pra ouvir pelo site deles, a Rádio Rock. Nossa, essa rádio rock já perdeu já a essência, né? Não, mas pelo contrário. Não, mas é legal, Não é é legal por aí. essa algo Na diferente. verdade, eu acho que o Douglas tem falado muito, né, com essa questão do benzimento, é sobre essa apropriação que a gente começa a ter do nosso poder pessoal, né? Sim. Nesse mundo que a gente vive, como você mesmo falou, que tira a todo tempo a nossa própria confiança, a nossa própria capacidade de autocura ou pelo menos de diagnóstico. Tem alguma coisa errada comigo, o que é que está acontecendo? Né? Ou seja, identificar isso, da onde é que vem esse meu mal-estar, essa minha dor, ou às vezes essa agonia, né? Na verdade, isso começa uma apropriação do que está acontecendo comigo, e é um outro tema que a gente tinha proposto de falar, que é essa questão mesmo do diagnóstico energético, né, Douglas? Exato. No Sapiens, a gente sempre colocou como prioridade para das nossas regras básicas, que a gente ia procurar colocar cursos que trouxessem autoconhecimento e bem-estar para as pessoas. Então, não vão ter cursos lá que vão simplesmente ser para massagear um ego e tal. É um curso para você fazer o seu autoconhecimento, mergulhar na sua essência e também ajudar as pessoas que estão à sua volta. Essa é a intenção. Tanto os cursos de tarô, baralho cigano, quanto o curso de chakras, diagnóstico e harmonia, eles servem para você entender coisas que estão acontecendo ao seu redor que muitas vezes a nossa percepção material não nota. É A gente verdade. só vai notar isso quando o negócio está muito feio e quando já atrapalhou tudo no caminho. Coisa né? já desandou, né? Já, ou você está doente, ou você está perturbado, com vários problemas e tal. Então você não tem o anúncio anterior, você não tem aquela preparação, né? O pré-cuidado, na verdade, consigo mesmo. Todo mundo fala que a medicina preventiva é a melhor medicina que existe. E isso também se dá no campo energético. Então, quando você começa a estudar o tarô, por exemplo, você vai aprender que você pode jogar o tarô para você. Hoje eu recebi até uma mensagem no Instagram falando assim: adorei tal, falando sobre cartomantes, tarô tal, um dos outros vídeos que a gente tinha postado, mas eu não concordo que o tarólogo possa ler para si. Ele deve ler para si. Concordo, exatamente. A É o que a gente interpretação- sempre defende aqui. A interpretação pode ser enviesada, mas isso é um exercício para você não deixar a sua percepção atrapalhar o que as cartas estão dizendo. Que a carta ela está antenada com as suas energias. A mesma forma acontece no baralho cigano, a mesma coisa acontece no diagnóstico dos chakras, que é o nosso sistema energético por si. No curso de chakras, diagnóstico e harmonia, a gente dá ferramentas, a gente explica o que são chakras primeiro, né? Porque ninguém é obrigado a saber, Sim. dá todo esse sistema, o sistema energético do ser humano, a anatomia sutil, e também explica como você diagnosticar e harmonizar esses probleminhas que estão acontecendo ali. Então você vai ter técnicas para reconhecer aonde está com baixa intensidade ou maior intensidade nos seus chakras. Saberá também algumas técnicas para você corrigir essas dificuldades. A gente usa muitas técnicas naturais, né, até naturopatia, que você vai usar cristais, usar essências florais, usar cores com a cromoterapia. E o benzimento, como é uma escola muito mais ampla, ele também serve para isso, Sim. para trazer este bem-estar. Então você pode muito bem diagnosticar uma pessoa através do entendimento dos chakras. Não precisa fazer a leitura dele, porque pela percepção você já vai saber o que está desequilibrado na pessoa com a prática.
e você pode fazer um benzimento específico para aquele tipo de desequilíbrio. E muitas vezes a pessoa vem para você pedindo um benzimento que não é o que ela precisa. Porque Teve um mau diagnóstico. ela teve um mau diagnóstico. Ela não consegue se entender. Ela não tem o seu próprio conhecimento. E o interessante é que a partir do momento que você fala assim, olha, determinada coisa está acontecendo na sua vida, vamos prestar atenção nestes movimentos, a pessoa ela começa a fazer uma reforma interior. E as coisas começam a andar melhores na vida dela, principalmente nas questões de saúde. Essa que é a maior preocupação atual, né? Saúde. É verdade, Douglas. Tem alguma pergunta, Alexandre? Não, na realidade eu tenho... aqui. Eu ia fazer alguns comentários aqui, que senão o pessoal vai ficar bravo. Principalmente lá, a Natália, que tá mandando boa noite pra melhor. É verdade, hoje é aniversário da Natália. Parabéns, Natália. Parabéns, tá sempre presente aqui com a gente. Parabéns, Natália. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui, gente. A Cíntia, a Cíntia Damiati, ela falou, minha mãe aprendeu a benzer com a madrinha dela, que era casada com um português. Que benze legal. com água e fósforo. O Anderson Guerreiro falou, eu benzo desde criança. Deixa eu ver, a Natividade comentou, nós aqui em Portugal temos muita prática de benzer com azeite. Eu fiz o curso de benzimento com o Douglas, ó. Olá, que legal, Natividade, que bom. E a Lisete fez um comentário muito interessante aqui, dá pra gente puxar um outro gancho aqui. Ela falou que foi criada pela avó materna, que sempre tratou a família enquanto foi viva, né? Ela sempre me dizia que me havia de ensinar, mas ela faleceu, tudo e tal. E falou que, por surpresa minha, tenho vindo parar as rezas dela na mão dela, né? Tenho-as apontado, mas creio que ter o dom de minha avó, que era uma pessoa que vivia a rezar, até gostava de fazer bem a alguém, mas não sei se tenho essa competência. Essa questão, ela chamou a atenção para algo bem interessante, competência versus dom também, né? Muitos acho que acabam querendo benzer, mas ficam, eu não tenho dom, eu não tenho a competência, eu não tenho chamado. Fala um pouquinho para nós. Então, não existe um chamamento específico para o benzimento. Todos podem aprender a benzer. Porque o que é o benzimento? Benzimento é a prática de dar bênçãos a algo ou alguém. Dar bênçãos é sacralizar. Todo ser humano pode sacralizar algo. Todo ser humano. Sacralizar, você está dizendo, perdão, que seria a mesma coisa que consagrar? Em parte. E não é, né? A consagração, ela precisa, dentro dos meus entendimentos magísticos, claro, a consagração, ela precisa de uma certa janela mundial. Tem gente que consagra com astros, tem gente que consagra com a lua, tem gente que consagra com determinadas épocas do dia, horários planetários e tudo mais. A sacralização, ela ocorre naturalmente. Entendeu? Aquilo de você sentar na mesa e falar assim, obrigado pela minha comida, você está sacralizando a comida. É tornar o seu momento profano, que é o momento padrão, em algo mais... não sei usar a palavra correta, assim, mais significativo seria o padrão correto, né? A consagração, ela é uma coisa um pouco mais profunda, no caso. Apesar que a origem das palavras são a mesma, né? A etimologia da palavra, ela vai vir a mesma. Mas dentro da benzedura, o que você faz? Você vai pegar as bênçãos que você tem dentro de você, por você ser um ser divino, e você vai sacralizar a outra pessoa, transferindo essas bênçãos para ela. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu me sinto esgotada depois de benzer. Não deveria. Então quer dizer que não está fazendo o procedimento padrão correto, que é a evocação das forças divinas. Não importa a religião que você tenha, você vai entrar em comunhão com uma energia superior e você vai ser um conduíte, um canalizador desta energia. Entendeu? Então qualquer pessoa que tenha boa vontade, tenha fé, ela consegue fazer essa canalização, que é o que nós fazemos quando nós rezamos. Quando você reza, você não precisa ter dom para rezar, você simplesmente ajoelha e reza. Essa pergunta, na verdade, ou seja, todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode, desde que queira praticar o benzimento. Isso também serve para que quando a gente fala com relação aos oráculos, ao tarô, ao baralho cigano, né? E reforçando a sua fala anterior, ou seja, qualquer um pode aprender as cartas, qualquer um precisa e deve principalmente tirar para si, para que tenha um melhor diagnóstico, para que
também tenha uma apropriação de si, o autoconhecimento verdadeiramente. E aí, dentro, né, do que as cartas vão apresentar, você utiliza dos recursos que se apresentam aí para a sua cura, ou para o seu entendimento, para a sua reforma íntima. E essa é a nossa proposta aqui dentro do Sapienza, justamente é quebrar novamente essa ideia que as pessoas têm de que não se deve tirar cartas para si, né? Ou seja, a gente não pode fazer, ou a gente não deve cobrar, por exemplo, que é uma questão muito comum. E nesse sentido, todas as nossas propostas aqui vêm justamente reforçar essa questão dessa apropriação do conhecimento em benefício próprio, principalmente para a sua melhora, para a sua evolução e, consequentemente, que leve isso para as outras pessoas. Perguntas? A Simone Vazaquino. Olá, Simone. Boa noite. Ela perguntou se é possível o autobenzimento ou existe um ritual semelhante para realizar em si mesmo. Existem autobenzimentos sim. Inclusive no curso a gente explica que eu chamo de benzimento do preguiçoso, né? Que você faz tomando banho rapidinho para encarar o dia que está aí pela frente. Todas as práticas que você executa, você tem que executar primeiramente para você, né? Então você vai se conectar a uma força superior, você vai pedir a sua sacralização, né? As suas bênçãos, e essa bênção, de vez ela passar para um terceiro, ela vai ser direcionada a você mesmo. Basicamente é esse o ritual do autobenzimento. A gente pode cobrar quando vai fazer algum benzimento? Sabe que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem? Porque na tradição, normalmente, quando você ia numa benzedeira, você não pagava ela. Aparentemente. Tá? Mas a benzedeira, ela recebia de outras formas. Geralmente quem ia benzer levava um saco de alimento, levava uma galinha, entendeu? Levava um porco, levava algumas coisas assim. Existem outros ganhos. Exato. Mas é porque aquela pessoa geralmente era uma interiorana, uma pessoa que morava no interior, não precisava do dinheiro em si. Ela precisava dos bens de consumo. Uhum. Então era muito comum você chegar lá e ter essa troca, esse escambo. Então ela era paga de alguma forma. O que eu até falo no curso é que o pagamento ele pode ser feito, pode ser pedido, desde que ele não seja prejudicial para nenhuma das duas partes. Se o benzedor se sente mal com o pagamento, não peça. Então, por si só, não peça dinheiro. Se o benzido vai pagar algo, se você está querendo que ele pague algo para você, não cobre de uma forma exacerbada. Tem que ser entendido que o benzimento é uma coisa que é feita de uma forma mais humilde. Pode cobrar? Pode, mas não vai exagerar. Como eu já vi alguns benzedores cobrando R$350 por benzimento, o que não condiz com a tradição da benzedura. Essa questão do benzimento e da cobrança, ou seja, na verdade tem uma questão energética aí também, né? Porque se o benzedor, na hora que se sente mal por isso, energeticamente ele vai estar sendo afetado por essa prática, é isso? Sim, ele não pode cobrar porque ele está se sentindo mal. E na hora que ele for praticar, a energia dele já está sendo contaminada. Então não adianta, né? Não adianta. Tudo passa por essa questão energética, então, sim, né? Sim, na medicina chinesa é até engraçado. O acupunturista tradicional, ele também não recebia dinheiro em mãos. Então, quando ele fazia os procedimentos deles, que eles são médicos chineses, vamos usar esse termo aqui, bem entre aspas, eles recebiam num envelopinho vermelho. O envelopinho vermelho, além de tratar a prosperidade, ele tinha a função de queimar as energias nocivas do dinheiro. Então, ele tinha uma mesinha no local de atendimento, a pessoa pegava o envelopinho, enfiava o dinheiro lá e fechava e ia embora. Ele nem pegava aquele dinheiro, nem prestava conta. E é assim que eu acho que o benzimento pode ser praticado também. Você quer ajudar um benzedor, vai lá, dá um dinheiro que você acha que é o ideal para ele, põe num móvel lá e... Uma oferta gratuita. Exato. Uma oferta do seu entendimento. Exato. Essa questão que você tem falado tanto da energia, né? Você tocou num aspecto importante, que é a energia do dinheiro. É algo que a gente sempre fala muito sobre a prática energética, a manipulação energética. Quando a gente está jogando as cartas, quando a gente está mexendo com as cartas, a gente está manipulando a energia. E a gente fala também muito sobre isso, sobre a troca, né? Sobre devemos ou não cobrar pelas consultas. A gente fala muito sobre isso no nosso curso, tanto de tarô quanto do baralho cigano. Para os ciganos especificamente, a leitura das cartas era uma forma também de receber um valor, ou seja, até mesmo porque os ciganos eram um povo, né, peregrino, um povo nômade,
Então, necessariamente havia essa troca como uma forma de obter recursos para, aonde ele chegar, ele pudesse comprar o seu sustento, comprar um alimento e tudo mais. Lembrando que, como um povo peregrino, e nesse sentido não havia como guardar o dinheiro, eles não tinham nem mesmo documentos para ter uma conta em banco e tudo mais. Então, essa história nômade do povo cigano vai alimentando essa tradição de que a leitura das cartas, e no que se refere ao tarô e ao baralho cigano, é algo a ser trocado. Eu ofereço a leitura sobre o seu destino, sobre os caminhos de sua vida, respondo as suas perguntas e, em troca, você me devolve algo, materialmente falando, e não necessariamente isso seria o dinheiro, isso poderia ser um bem, poderia ser uma joia, poderia ser uma pulseira, poderia ser um cavalo, ou poderia ser algo de troca que o cigano poderia usar numa outra região, num outro país, numa outra cidade ao qual ele se deslocasse. Então, nesse sentido, novamente reforça essa questão da energia com que a gente tem falado tanto sobre isso. A gente se preocupa muito com isso, né, Douglas? Sim, muito. Tem pergunta aí? Eu tô vendo que o tem Abreu fã, tá tem fazendo... fã. Tem os Então, fãs vamos lá. aqui. O Mário Calderaro falou: Douglas é sinônimo de credibilidade e seriedade. Ó, que legal. Obrigado. A Larissa Natasha, ela perguntou se tem algum lugar específico para benzer, né? Depois tem algumas da Carla aqui que eu vou juntar tudo, mas... É interessante, assim, podemos benzer em qualquer lugar? Qualquer lugar. Ontem mesmo eu benzi um cachorro no meio da sala, cara. E essa é uma outra coisa legal até de falar, né? O benzimento não serve só para seres humanos. Você pode benzer tanto do ser humano, da criança ao idoso, quanto você pode benzer animais, quanto você pode benzer plantas, para elas crescerem melhor, mais floridas e tudo mais, dar mais frutos, quanto você pode benzer seus alimentos. Tem práticas de benzedura que você usa a água benta, você benze a sua água e você faz o arroz com essa água. É muito interessante. Num projeto que a gente tinha de benzimento, na verdade magia popular que eu tinha, que era o Maitá, que antes que alguém me pergunte se está desativado, definitivamente, e dá muito trabalho, o que acontecia era que a gente fazia algumas propostas de testes para as pessoas que estavam estudando. E numa delas a gente fez uma proposta que a pessoa iria fazer o benzimento de uma água, ofertar para alguém e verificar se havia melhorias. Ela conversou, essa pessoa trabalhava numa escola, uma escola pública, ela conversou com a direção da escola permitiu que ela fizesse o benzimento na água dos bebedouros da escola. E ela falou que ela nunca viu naquela semana as crianças tão calmas, tão tranquilas, quanto nunca tinha visto aquilo. Douglas falou sobre, ou seja, todas as questões que você falou estão relacionadas a algo vivo, materialmente falando. A gente pode benzer, por exemplo, o carro, o comércio, ou seja, vai benzer uma loja antes de começar, é possível isso? Sim, tudo que a gente tem, seja material ou não, seja natural ou não, ele tem um campo energético, né? Assim na Terra como no céu, como já diz o Pai Nosso. Então sempre tem um campo energético. E esse campo energético, ele pode sofrer certas disrupturas, desequilíbrios. E o benzimento, ele ajusta esse estado desequalizado, ele consegue trazer para a harmonia. Então é muito normal, é muito normal você fazer benzeduras, por exemplo, de entrada de porta, né? No curso a gente ensina algumas de proteção, garrafadas, benzimentos com lamparinas, que são mais propícios para objetos e para ambientes. Quando é para pessoas, você acaba fazendo a manipulação ou a imposição de mãos. Mas para esses locais, assim, você usa outros tipos de objetos. O que você está falando, a própria Carla Cavalho, ela tinha perguntado como benzer a própria casa. É o princípio da... Opa, também não... É o princípio do benzimento de coisas, né? Sim. Ela tinha comentado aqui também se podemos benzer com azeite ou vinagre. O azeite já é padrão, né? Que a gente tem visto, né? Sim. Mas o vinagre é um elemento... Estranho? Complicado, né? Então, não é, cara. É porque é um elemento ácido, né? Então, por ser ácido, a gente associa ele a alguma coisa de disruptura, de descarga, de desagregação, né? De queima, causticante. Existem benzimentos que você vai precisar disso. Principalmente benzimentos de doenças mais enraizadas, tratamentos de doenças crônicas ou doenças muito fortes, como câncer e tal. Você consegue fazer usando o vinagre.
Tem um benzimento que é justamente para isso, que você usa molhando a boca da pessoa, sempre com pano branco com vinagre. É o mesmo pano, nunca pode trocar, você só lava o pano, né? Mas esse benzimento ele perdura por 21 dias seguidos, você vai fazendo as ladainhas, mergulha no vinagre e molha a boca da pessoa. Não vai dar para ela beber, ela só vai molhando a boca e fazendo o sinal da cruz. Molha a boca e faz o sinal da cruz. E ele é feito para pessoas que têm cânceres prolongados, para elas tentarem ter um alívio das dores. Claro que você não vai abandonar o tratamento ortodoxo, né? Mas isso é uma forma de você agregar mais algo para dar um conforto àquela pessoa. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala sobre o benzimento, ou seja, ele é uma prática que vai além do tratamento ao qual você já está sendo submetido, né? Sim. Isso é fundamental que a gente esclareça, porque já houveram muitos casos relacionados a isso, muitos equívocos, né? Dizendo que algo vai substituir o tratamento tradicional, ou até mesmo quando a gente fala, né, sobre, olha, a doença a qual você está, tem esse diagnóstico e não necessariamente precisa procurar um médico. Há sempre de se ter esse cuidado, né, e essa responsabilidade, né, Douglas? Inclusive, é um termo muito usado para esses tipos de práticas, né, que o pessoal usa, práticas holísticas. Eu sou contrário a este termo, que também usam como práticas ou terapias alternativas. Também sou contra esse termo, porque o significado da alternativa é que você possa optar ou um ou outro, é uma alternativa à prática comum. E na verdade as terapias elas são complementares. O benzedor, né, antigamente todo mundo falava assim, mas eu só ia no benzimento e o benzimento resolveu meu problema, não precisava de médico. É que não tinham médicos. Não tinha fácil, não, né? Era muito difícil você ver um médico numa região do interior, entendeu? Então só tinha o benzimento. E o benzimento tem sua força, tem sua eficiência. Mas tudo aquilo que você puder agregar é importante. Faça o tratamento médico, auxiliem com as terapias naturais complementares, tá? Integrativas e complementares. E também faça as suas práticas energéticas. Não tem problema algum. Só que não escolha uma ou outra. Alternativa é um termo muito errado. E a gente já viu muitos casos complicados por aí. Na verdade, o uso da questão das práticas alternativas, as terapias alternativas, tem a ver com a própria crença da sociedade alternativa que foi criada lá nos anos 70, na época da New Age. Então, na verdade, a apropriação do termo acaba levando a uma compreensão e uma prática equivocada, né? Exato. É muita falta de informação na realidade, né? Quando você vai procurar uma prática natural, a gente tem que ter um entendimento de que ela vai nos dar chances de diminuir muitas vezes medicamentos alopáticos. Com certeza, você consegue. Existem hoje muitos medicamentos fitoterápicos sendo usados como primeira linha de combate a muitas doenças. Mas para tudo isso precisa de um estudo aprofundado. Quando surgiu essa questão da terapia holística, o termo holístico, né, o holos, ele vem de todo. Sim. Então era para você compreender o ser humano como um todo. Não achando mais como a medicina ortodoxa hoje que nós temos, que vê que uma dor no braço é o braço que está doendo, só vamos tratar o braço. Não vai ver o restante que está causando aquela dor, aquele problema, aquele desconforto. E na medicina alternativa daquela época, ou holística, como eles chamavam, ele iria analisar o todo. E analisar da onde surgiu aquela dor, por que surgiu, quais são as cargas emocionais, as cargas psíquicas, energéticas e espirituais que causou aquilo. Hoje em dia, o termo holos e holístico tomou uma outra conotação, feito de forma deturpada. Então a pessoa aceita que é qualquer coisa. Então qualquer coisa hoje é holístico. Entendeu? E não é assim. Coisa mesmo, e não né? É holos cocriação, hein? E na verdade, é qualquer coisa mesmo, né, Douglas? É qualquer coisa. Infelizmente, hoje a gente percebe que esse termo se banalizou de tal forma que uma pessoa faz um curso e ela já se considera terapeuta holístico, né? Exato. No curso de naturopatia, eu fiz uma pós-graduação em naturopatia. Como eu falei, é importante você estudar, claro, sempre. Eu fui procurar um estudo mais acadêmico, assim, por causa da exigência ultimamente que você precisa para fazer essas práticas. O terapeuta, ele não precisa ter nenhum diploma. Essa é a realidade. São práticas que você aprende e você pode associar. Só que muitos locais, eles acabam pedindo que você tenha uma formação, entendeu? E a formação de cursos livres no Brasil é regulamentada, como a gente faz, então é tranquilo. Mas eu procurei para entender como que era o entendimento dos pesquisadores sobre a naturopatia.
eu me surpreendi bastante com a visão que eles têm, uma visão bem integralista do sistema de saúde, inclusive dando portas para o Albert Einstein ter uma cadeira, né, um curso só sobre medicina integrativa, né, com diversos tipos de profissionais da saúde. Isso é muito importante, mas eles não aceitam tudo, não é qualquer coisa. Então você tem que ter uma consciência do que é prática aceitável e consagrada pela tradição, que é isso que diz a prática da fitoterapia. Muitos remédios são consagrados pela tradição e a Anvisa libera. Sim. Entendeu? Já é diferente de uma pessoa simplesmente surgir do nada e falar que fumar orégano faz crescer cabelo. Entendeu? Não é assim que funciona. Na verdade, uma questão importante que você falou é o estudo. Quando alguém vai fazer determinada prática, é importante que ela busque essa apropriação, ela busque esse conhecimento, seja nos livros ou com outras pessoas que já praticam, outras pessoas que são formadoras de opinião, para se apropriar e ter maior referência sobre aquilo que está fazendo. Sim. Né? A gente às vezes percebe que algumas culturas e algumas práticas nos levam a um fácil engano ou equívoco na prática, né? Só voltando a um tema, que é a questão do medicamento, que com benzimento, assim eu aprendi também com Reiki, a possibilidade de você benzer ou aplicar Reiki em cima de um medicamento para que ele potencialize o processo de cura, né? Sim, isso aí você pode fazer. E também benzer para que ele alivie os processos de efeitos adversos, colaterais. Muitos medicamentos, eles têm uma função, mas eles causam reações muito fortes no paciente. Principalmente remédios de efeito de uso contínuo. Então você acaba benzendo este remédio para que dê uma amenizada nos efeitos colaterais. Por exemplo, ele pode se auxiliar numa pessoa que está fazendo um tratamento de quimioterapia. Sim, não só quimioterapia, por exemplo, remédios para dores de estômago, né? Muitas pessoas têm gastrite, tem que tomar os prazol da vida, né? Lanzoprazol, esomeprazol, omeprazol. Que são protetores gástricos. Esses remédios, eles diminuem a sua acidez estomacal. Na visão da medicina Ayurveda, da medicina indiana, a diminuição da acidez do estômago, ela é uma doença em si. Você não pode diminuir, porque você está apagando o seu fogo digestivo, que é o seu fogo interior, e você está se apagando, se tornando uma pessoa apática. Então você vai fazer um processo energético em cima daquele medicamento, para que ele tenha o seu efeito de proteção, mas que ele não entre no seu campo energético deste fogo interior. Entendeu? Ele vai dosar onde estão as feridas, mas onde não é necessário, aquilo não vai acontecer. Esse é o entendimento do benzimento para o remédio, por exemplo, da dor de estômago. É interessante, ou seja, nesse momento, falando de uma prática aparentemente simples, como é o benzimento, como você mesmo falou, é interessante como você utiliza o recurso de outros saberes para compreender algo que é tão simples, né? Então você fala da medicina chinesa, da medicina indiana, da medicina oriental de uma maneira geral, você vai falar sobre a cultura africana, vai falar sobre a essência da cultura brasileira. É interessante como outros saberes são necessitados para compreender algo que é tão simples como o benzimento. Sim. E além disso, eu sou gêmeos, né? Então... o bom geminiano vai atrás de tudo. Eu costumo dizer que para compreender, por exemplo, as 78 lâminas do tarô, outros saberes são necessários. Se você quer sair do senso comum, das palavras-chave, como às vezes a gente vê, não necessariamente no tarô, mas no baralho cigano, é muito comum as pessoas fazerem aquela associação, né, de tal carta com tal significado. Se você quer ir além, é importante que você vá em busca de outros conhecimentos, de outros saberes. Sim. E isso, principalmente no tarô, é fundamental. No caso do baralho cigano, certamente a gente fala tanto sobre isso aqui, né? Quando dizem que, por exemplo, o baralho cigano foi criado pelos ciganos, ou seja, essa desmistificação, só é possível quando a gente vai realmente em busca da história, da origem de fato, para compor esse saber. Daí a importância necessariamente de ter um estudo contínuo e progressivo, né, Douglas? Sim. Quando a gente fez o curso, a pauta do curso de chakras, a minha maior preocupação não era ensinar o que eram chakras especificamente. Que isso você pega abre qualquer Wikipédia e você vai encontrar.
a minha principal preocupação era que isso se transformasse num saber usual, né? Que você pudesse, usável no caso, que você pudesse utilizar ele no seu dia a dia. E principalmente demonstrar que existem várias formas de abordar os mesmos problemas. Tanto da forma do diagnóstico, como a gente faz diagnóstico de pêndulos, diagnóstico com o ring test, que você não precisa de nada, você só vai fazer o diagnóstico com a mão, com as varinhas de radiestesia, quanto você fazer as harmonizações com diversos elementos que você tem à mão. Porque pode ser que certos aspectos de uma terapia ou de outra te agradem mais. Nós temos muitas pessoas que gostam muito de cristais, trabalhar com os cristais. É verdade. Já tem outras pessoas que elas têm assim, ojeriza do cristal, sente nojo, repulsa do cristal. Isso depende muito da pessoa em si, né? Não há nada errado. Então, você forçar uma prática como se você não utilizasse o cristal, você não será curado ou harmonizado, era uma preocupação muito grande minha, de mostrar que existiam formas distintas, vários caminhos para chegar ao mesmo momento. E a gente usa muito das questões, tanto do diagnóstico ocidental, quanto do diagnóstico oriental pela medicina chinesa, quanto a medicina ayurveda, porque tudo na sua essência vem da medicina natural. Vem do conhecimento natural, do conhecimento passado pelos antepassados, esse conhecimento da terra, conhecimento do chão, que foram interpretados de formas distintas pelas culturas que abraçaram eles, né? A gente diz muito, assim, nos estudos da medicina chinesa, você vê que a medicina indiana é muito mais antiga que a chinesa, e a chinesa bebeu muito da indiana. Só que ela consolidou as práticas conforme o entendimento e os recursos que eles possuíam, né? Hoje nós temos tudo consolidado, né? Mas na época, cada região da China tinha uma prática específica. Hoje nós conhecemos muito a acupuntura, mas não era uma prática usual em toda a China, né? Tem as ventosas, tem a moxa bustão com as moxas, existem as sangrias. Então cada região da China trabalhavam os pontos do ser humano, os meridianos, da sua forma mais fácil. Se tinha muito osso de animal, trabalhavam com os guaxás. Se tinha muito frio, eles trabalhavam com as ventosas. Então dependia, eles analisavam o ambiente dele. É o que as práticas integrativas e complementares elas fazem hoje em dia. Então você vai muito de analisar o que o seu paciente sente, né? O seu observando, né? Sente, e também muito daquilo que você tem mais afinidade pelo trabalho. Em cima disso você consegue traçar um caminho seguro para uma terapia adequada para todos. Interessante essa questão, né? Você falou sobre a afinidade com que eu tenho com o objeto, ou seja, se eu tenho mais com os cristais, eu tenho mais com a radiestesia ou com outra prática. E a maneira como você tem colocado, me parece que o simples é o mais difícil de fazer. Sim, o mais difícil. Você usa elementos para potencializar as capacidades inatas que você já possui. O elemento ele tem em si, sim, energias, propriedades que você pode programar, que você pode ativar e tudo mais. Mas na falta deles, você tem suas mãos. É a sua energia. Você é o máximo que você precisa. E o restante são complementos. Novamente a gente volta para aquela questão da conexão. O quanto você está conectado consigo, com o universo, com o momento presente e conectado com o cosmos, conectado com a natureza. A sensação que dá, e eu falo isso muito pelos atendimentos e nos cursos, que na verdade as pessoas estão conectadas com tudo. Elas estão conectadas com a internet, elas estão conectadas com o outro que está do outro lado no WhatsApp, elas estão conectadas com o passado, com o futuro, mas elas não vivem o momento de agora. Exato. Né? Ou seja, a gente encontra diversos subterfúgios para fugir do momento de agora e se lamenta quando as coisas não acontecem. E não estão conectadas com elas mesmas. Não estão conectadas com elas mesmas. Eu sempre costumo orientar as pessoas a ficar alguns minutos em silêncio, ouvindo a sua voz, ouvindo as batidas do seu coração, ouvindo a sua respiração. Porque a gente acorda de manhã já naquele susto, já pensando nas coisas todas que precisamos fazer. Muitas vezes já pega o celular, já vai ver as mensagens que tem. E quando a gente vai dormir, a mesma coisa acontece. Ou seja, com que a gente acorda e com que a gente está dormindo, com que a gente está indo para a cama. Né? Ou seja, esses momentos, tanto os primeiros minutos de quando a gente acorda, quanto os minutos finais
do sono, né? Quando a gente vai pegar no sono, quando a gente está relaxando o nosso corpo, a nossa mente, são para mim fundamentais. Eu aprendi com a minha avó, você mesmo falou, né? E minha avó gostava de benzer, minha avó benzia com a faca, né? E ela pegava às vezes um punhadinho de sal, e benzia com a faca. E a minha avó falava muito sobre isso. Reze antes de dormir, para que os anjos te abençoem e te acompanhem em seu sono. E minha avó, quando rezava, quando benzia com a faca, ela tinha exatamente isso. Ela rezava o Pão Nosso, rezava a Ave Maria, rezava o Credo. E é interessante, quando eu fui fazer um curso de benzimento, antes mesmo de te conhecer, havia um esquema de várias rezas a serem feitas. Eu falava assim, nossa, mas será que a minha avó estava errada, né, na prática do benzimento? Mas eu me lembro muito da minha avó falando sobre a tranquilidade com que a gente tinha que fazer as coisas e a serenidade que a gente tinha que ter quando a gente ia dormir, né? E é novamente essa questão da conexão, da energia. Na verdade, tudo que a gente está falando é bem sobre essa questão. Sim. Sobre a energia. E diga, Douglas, você ia falar uma coisa? No curso a gente coloca lá uma das práticas que eu falei do benzimento do preguiçoso, né? É o benzimento da manhã, na hora que você toma o primeiro banho da manhã, deixando a água cair na sua nuca, entrando numa conexão, porque você tem que... É quase um aterramento, né? Para você colocar, realmente, voltar para a terra, colocar os seus pés no chão e se preparar para o dia de trabalho ou de estudo que está por vir. E a gente também ensina sempre a fazer essas práticas de descargas energéticas no final do dia, né? Quando eu sempre explico sobre benzimento, principalmente presencialmente, eu costumo fazer alguns exercícios para as pessoas se conectarem, né? No curso de chakras a gente faz exercícios de grounding, né, de aterramento, que é para as pessoas se conectarem, porque hoje nós estamos muito desconexos. Antigamente a gente andava com o pé no chão, então já estava fazendo aquela troca de energia com o planeta. Hoje nós nos vemos como organismos distintos do planeta, e nós não somos, nós somos organelas de um planeta só, né? Da mesma forma que as nossas células trabalham em conjunto para o benefício do nosso organismo, do nosso corpo, nós temos que trabalhar em conjunto com o planeta em benefício mútuo. E a gente esquece muito isso. Hoje muitas comunidades, né, modernas, até isso que a gente está fazendo aqui, se não fosse a modernidade a gente não teria uma facilidade, tem seus benefícios, mas também tem muitos malefícios. E o importante não é abrir mão de tudo isso. Você não precisa abrir mão do seu videogame, abrir mão do seu celular. É saber equalizar essa situação. Dosar. Hoje, quando a gente faz um diagnóstico energético, a gente tem duas polaridades muito encontradas hoje em clínica, né? Você vê muitas pessoas com o chakra básico em desalinhamento, excessivamente ativado, são pessoas extremamente materialistas, ou você vê as pessoas extremamente fugindo com o chakra... O medo está ligado com o chakra básico, né? E você vê pessoas com o chakra coronário, que seria o topo da espiritualidade, se achando muito espiritualizada, muito evoluída, mas totalmente desconexa do mundo, sem entender a realidade que ela vive. É a pessoa que fica meditando, mas não consegue estender a mão para a pessoa que está sofrendo ao lado. A parábola do samaritano mostra isso muito, né, do bom samaritano. Que uma pessoa que era tida como herege, ela estava conectada com a necessidade básica ali. E as pessoas que eram tidas como espirituais, extremamente religiosas, elas estavam alheias ao sofrimento humano. E é justamente isso que a gente tenta ensinar o contrário. A necessidade de você estar no hoje. Não importa o que passou, não importa o que virá, é a necessidade de estar no hoje. Deixa eu só contar um detalhe de bastidor aqui. Diga. O Douglas falou de andar descalço, né? Para quem acompanha as lives há um bom tempo, a professora lê as cartas aqui, ela sempre lê descalço. Sempre descalço. É verdade. Por que, professora? Justamente por causa dessa questão de poder me conectar, né, com a Terra, de poder receber essa energia. E também porque no momento que eu estou fazendo a leitura, a troca de energia é muito grande. Numa live, por exemplo, e que a gente atende, né, não sei, 20, 30, 40 pessoas que a gente lê naquele momento, há uma doação minha de energia naquele momento e eu recebo essa energia do planeta, mas eu também me descarrego naquele momento. Então, justamente com esse objetivo que eu faço as leituras descalças. Interessante. Eu queria comentar, na verdade, ressaltar uma coisa que a gente estava falando logo no começo do curso, nesse momento aqui, né, na verdade,
Sobre o ano, né? Você falou muito, a gente estava comentando sobre 2020, um ano de cobranças, um ano em que as pessoas estão sentindo essa densidade do planeta energética, né, Douglas? Nós estamos no ano número 4, né? O ano um ano 4. difícil mesmo. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com o tarô, a gente geralmente fala muito sobre somar os anos, somar, né, as cartas. Então, nesse sentido, a gente somaria 2020, formaria o 4. Isso significa a representação da carta do Imperador, que é uma carta que fala justamente sobre ser firme, sobre ser forte, sobre endurecer de uma certa forma, sobre saber articular, saber se comunicar. Mas na prática do jogo do tarô, a repetição dos números é importante. Quando um número se repete, por exemplo, eu tenho o 8 de paus, o 8 de copas, o 8 de espadas, a repetição dos números ela é importante no jogo. A gente vai trabalhar principalmente isso no módulo 2, em que eu vou alertar essa questão, quando uma carta se repete. Então, nesse sentido, a gente também tem um pouco daquela questão da sincronicidade, né? Por exemplo, você vai olhar no relógio 11, 11, 10 e 10, 12 e 12, 13 e 13, 20 e 20 é importante para a gente que trabalha com o tarô. Então, a gente tem 2 vezes a carta do julgamento, que em alguns tarôs é chamada da carta do karma. A carta do julgamento vai falar no tarô sobre o mito do juízo final, ou seja, é a última chance que a gente tem para sanar, para resolver, para avaliar tudo aquilo que a gente está fazendo. Daí ser um ano duro, que é um ano de cobranças, né? A gente tem visto muito isso, as pessoas têm comentado muito sobre esse aspecto, que o mês de janeiro teve 366 dias, né? As pessoas falaram assim, eu nunca trabalhei tanto, eu nunca fiz tantas coisas e o dia não passava. As pessoas falaram muito sobre isso. Isso tem a ver também um pouco com o ano 4, ou seja, o número 4, para a gente que trabalha com o tarô, ele acaba sendo, de uma certa forma, um resultado, né? Ou seja, uma articulação, uma forma de melhor resolver esse ano 20, que é o ano do julgamento, que tem trazido para a gente essa necessidade de crescimento, ou seja, está na hora da gente se apropriar, da gente olhar para dentro da gente, para aquilo que a gente está fazendo, para o momento agora, e ter a clareza dos meus propósitos, do que eu quero para fazer, do que eu quero para minha vida, do que eu quero melhorar. Daí a importância dessas práticas energéticas, dessas terapias de uma maneira geral, né, Douglas? E os conhecimentos eles se encontram, né? Dentro da numerologia pitagórica também o número 4 é um ano de muito trabalho. Exatamente. É exaustivo. Então, tudo aquilo que você fizer parece que não está dando lucro, não está dando frutos, né? Você trabalha demais para ter uma míngua no final do mês. É o 4 de ouros, que a gente vai ver no tarô, né? A carta assim, tô sentado ali trabalhando muito. E você olha aquilo ali e não vê resultados, né? Mas este é um ano de mais de plantio do que de colheita. Então, não tem como você fazer o plantio se você não tiver com a terra saudável. Então a gente tem que pensar bastante nessas questões. Este ano é o ano mais importante para você pensar em si mesmo, procurar se compreender e procurar o seu equilíbrio pessoal. Anos muito árduos, anos difíceis, anos que necessitam demais da gente de forma física, eles também necessitam da gente de forma energética. E a gente acaba deixando de lado. Todo mundo vai para academia, mas esquece das práticas energéticas de casa. Vai fazer fala, vou fazer dieta, mas não faz a dieta da energia, da espiritualidade. Então, a gente tem várias questões que a gente sempre radicaliza e polariza. Cuida do corpo físico, mas não do corpo espiritual. Sim, na medicina chinesa nós tratamos isso como polarização do Yin Yang. O Yin Yang é uma representação muito legal, né, do Tai Chi, do Dai Chi, que é aquele símbolo que todo mundo conhece, preto e branco, né? Que é o que está na capa da nossa live de hoje, né? E é o que aquele símbolo é muito impactante, muito profundo, né? Porque onde tem a face negra, você vê que tem um pontinho branco. Onde tem a face branca, você vê que tem um pontinho negro. Dizendo que os opostos são complementares e que um não sobrevive sem o outro. E que dentro de cada um existe a semente do outro. Então, se a gente só o masculino e o feminino. O polo, o ativo, o negativo, a sombra e a luz, né? São as dualidades. Mas um não sobrevive sem o outro. São opostos complementares, como a gente falaria. Só que as pessoas, elas vivem ou muito no material ou muito no espiritual, como a gente vê clinicamente nos diagnósticos de chakras, e elas esquecem que elas só vão encontrar saúde, que é o que representa esse símbolo dentro do Feng Shui. Ele é o centro do Feng Shui, ele representa a saúde
Sim. Eles só vão encontrar quando os dois lados estiverem coesos. Então não adianta a gente procurar só a manifestação física se a gente não procurar a manifestação energética e espiritual. E também não adianta só procurar a energética e espiritual se você não procurar a manifestação física. Então, pode fazer yoga ao mesmo tempo que você faz um curso de baralho cigano, que você faz um curso de meditação, que você faz qualquer outra coisa. O benzimento também. O bom é que o benzimento você já leva para a sala de yoga e já benze todo mundo, né? Isso é legal, né? Ou seja, quando você compartilha com as pessoas, com a tua família, com os amigos, aquilo que você aprende. Na verdade, é uma forma também de você ir testando e confiando mais na energia, na manipulação energética, né? Eu diria que assim, primeiro é você, depois vai sendo as pessoas mais próximas, familiares, amigos, né? Tem uma frase, né, nos textos sagrados que diz que a árvore para dar frutos, ela tem que estar com raízes fortes. Né? Não existe árvores, no Bhagavad Gita, que se eu não me engano tem isso, e outros textos sagrados também tem isso. Você não consegue ter uma árvore dando frutos se as raízes não estão bem fixadas. Do budismo. Eu costumo dizer, quando eu for falar sobre a questão da leitura das cartas para si, eu costumo dizer que se você não lê para si, como é que você quer ler para o outro? Né? E é o princípio, para mim, da máscara de oxigênio. Eu estou no avião, eu vou colocar a máscara primeiro em mim para depois poder conseguir salvar as outras pessoas. Mesmo se seja uma criança, seja um idoso, não tem como. Né? Se eu salvo a todos, eu não consigo me salvar. E aí que a gente cai de novo naquela questão assim, eu consigo fazer leitura para mim sem ela ser enviesada, sem eu ser tendencioso. Este é o treinamento. Porque se você se conhece, se você tem autoconhecimento, você tem autocrítica. E pela autocrítica você acaba tirando as suas paixões. Então você vai ser menos egocêntrico, menos egoísta, menos vaidoso, menos personalista e vai conseguir até entender os pontos que realmente você erra. Para quando alguém chegar de fora e falar assim, nossa, mas você está fazendo isso errado, você não se magoar com aquilo. Mas simplesmente captar aquilo e entender que aquele é um processo de melhoria que você precisa realizar. Isso é fato, ou seja, quanto mais a gente se conhece, mais a gente fica mais seguro e menos suscetível às influências energéticas negativas que nos depreciam ou que nos fragilizam de diversas formas, né? Exato. O Rick Gringos, ele tinha perguntado qual a carta do baralho cigano que representa esse ano, ou só do tarô que tem? Então, na verdade, Rick, se a gente for pensar, por exemplo, o Douglas falou tanto da carta 20, da carta 4, que é a carta da casa. Eu gosto muito de pensar nessa questão. É o momento da gente olhar para a nossa casa interior, para dentro da gente, né? E olhar muito o que a gente está fazendo, o que a gente tem aí de conexão para fora, né? Ou seja, o que a gente pode oferecer de melhor e o que a gente deve corrigir dentro da gente. Eu penso muito nessa semelhança de como esse ano trabalha nosso interior para que a gente possa verdadeiramente evoluir nos anos seguintes. A gente vai ter um ano 5, não é? O próximo ano aí. Então, novamente, é uma outra compreensão, o ano 5 é um outro entendimento. Essa questão dos ciclos é algo que a gente precisa ter a compreensão. Quando a gente trabalha, principalmente com as práticas aqui, né, eu falo tanto isso com relação ao tarô e ao baralho cigano, quando a gente começa a compreender, a se apropriar do que está acontecendo agora e a gente começa a vislumbrar as consequências dessas nossas atitudes, na verdade a gente está fazendo uma apropriação da nossa vida e a gente está buscando esse autoconhecimento. Isso é fundamental, porque a gente fica o tempo todo fugindo da gente mesmo. A gente está sempre estando com o outro, as pessoas fogem da solidão, as pessoas fogem desse momento de estar consigo. E isso é importante, porque na verdade é assim que é o nosso destino, né? Ou seja, a gente nunca vai desencarnar nesse sentido só com outras pessoas. A gente não vai para, né, a missão ela é única, ela é individual. Então isso é fundamental e a gente tem trabalhado muito esse aspecto aqui, né, nas nossas lives e tudo mais. A gente se desconectou tanto da natureza e dos ciclos naturais que a gente não percebe os ciclos dos anos se passando. As contagens, que nem nós estamos no ano 4, ano que vem é o ano 5, ano de equilíbrio de colheita. Então, o que você plantou este ano pelo seu trabalho, está plantando, né? Você vai colher. Então, pense bem naquilo que você está plantando. Posteriormente, o ano 5 vem o ano 6, que é o ano de família, onde você vai regozijar-se
e vai também utilizar aquilo que você conquistou entre a família. Imagina você passar perrengue entre a família. Até chegar no ano espiritualizado 7, no ano 8, que é onde você consegue as recompensas materiais, o ano 9, que são as finalizações, e voltar tudo de novo para o ano 1. No ano 2, parcerias, ano 3, filhos e criações, e assim por diante. E a gente acaba esquecendo muito desses ciclos naturais. Quando você começa a fazer esse autoconhecimento, você começa a fazer qualquer tipo de prática natural, qualquer prática espiritual, você acaba prestando um pouquinho mais de atenção a esses ciclos e percebe que eles respeitam muito o seu ciclo natural. Exatamente. A gente tem esses grandes ciclos anuais, mas você tem os seus ciclos pessoais. Então, você tem que compreender que dentro desse grande ciclo, aonde você se encontra neste ano? O chinês gosta muito disso. Que nem nós estamos no ano do rato. Pela medicina, pela filosofia chinesa, nós estamos no ano do rato. Todo mundo vai lá comemorar na Liberdade, aqui em São Paulo e tal. Só que não fala assim, mas o ano do rato se repete, A cada 12 anos se repete. Sim. Mas esse ano é um rato específico, é o rato de metal, que já diz de perdas, de necessidade de aprofundamento e tal. Porque o chinês, ele sabe determinar um grande ciclo, e em cima das pessoas que nasceram nesses ciclos, eles determinam os pequenos ciclos pelos elementos, metal, madeira, fogo e assim por diante. Então, vamos fazer essa conexão, vamos fazer essa meditação, essa reflexão entre nós. Se ajude, se aprimore, batalhe, e depois você vai começar a ajudar todo mundo que está à sua volta. A Dulce Ramos, ela falou, e a carta 20? É o jardim, nos leva a refletir sobre o que temos plantado e que iremos colher. É o que teremos ou há algo a trabalhar? Então, a carta do jardim, na verdade, Dulce, ela tem uma relação da nossa vida social, A gente fala que no jardim é onde a gente conhece as pessoas, onde a gente faz os encontros, a nossa vida pública. Quando eu falei para que as pessoas acabam buscando muito estar com os outros, estar nas redes sociais e não estão consigo, ela, na verdade, é um contraponto da carta 4, que é a carta da casa, que é a carta da nossa casa interior, do nosso interior. Então, a gente tem aí duas faces, a nossa vida social e a nossa vida privada, algo que é muito comum, de novo, dentro da cultura japonesa, por exemplo, que é o uchi e soto. Uchi, ou seja, o que eu tenho dentro da minha casa, e soto, o que eu tenho fora. Esse contraponto da vida fora, a vida social e a vida pública e a vida privada, a vida de casa, é muito comum dentro da vida social na cultura japonesa. E isso a gente percebe dentro desse contraponto aí da casa e o jardim, como a gente tem no baralho cigano. No tarô, o 20, o julgamento, é esse momento de avaliação. A gente vai ver na carta do Rider-Waite aquele momento em que as lápides estão abertas e as pessoas nuas saem dos seus caixões, e a gente tem a figura do anjo avaliando o que você fez. Só que aquela avaliação é uma avaliação do que você fez na sua vida pública e na sua vida privada. Ou seja, há esse contraponto. Daí, novamente, a gente vai falar, seja um ser único, seja único, tanto na sua vida social quanto na sua vida privada. Essa junção dos eus é importante nesse momento, nessa vida do julgamento, avaliando o que é que você está fazendo, o que você está plantando, para que você possa ter uma boa colheita aí, como o próprio Douglas falou. Você percebe? Ou seja, se eu olho para o baralho cigano, eu tenho uma compreensão desse ano que a gente está. Se eu olho para o tarô, eu tenho uma compreensão do ano como está. Se eu olho para a numerologia pitagórica, como o Douglas falou, eu tenho uma compreensão do como o ano está. Na verdade, esses diversos saberes nos auxiliam a entender o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo comigo. Na verdade, as coisas elas não são subtraídas, elas são somadas, elas são multiplicadas, e todas essas faces, todos esses saberes nos ajudam a compreender quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão, qual o nosso propósito, porque ao que me parece nós fomos criados e estamos aqui para sermos felizes e cumprirmos a nossa missão. Exatamente, felicidade é o objetivo É o de objetivo todos nós. de todos nós. Todos nós queremos ser felizes e cumprir a nossa missão. E Como você vai fazer é algo de escolha. Você vai fazer isso com dor ou você vai fazer isso encontrando caminhos, mecanismos e práticas integrativas, alternativas,
ou ortodoxas, ou complementares, que você desejar. A gente está aqui para trazer essas ferramentas, algumas delas, compartilhando o que a gente sabe, não é não, Douglas? Exatamente. E o compartilhamento é o mais importante, né? É o compartilhamento. Essa criação desse ciclo, dessa egrégora, de passar o conhecimento, a informação, para que essa corrente se expanda, para que a gente tenha capacidade de auxiliar cada vez mais. Cada um que é ensinado, ele expande o conhecimento dele para outras pessoas e a gente vai tendo uma corrente do bem aí formada. Eu digo sempre que quando a gente compartilha, a gente está multiplicando. Sim. A gente está multiplicando aquilo que a gente ensinou. Agora a Coralina já falava isso. Sim. E a gente certamente tem recebido de vocês essas boas energias, pelos comentários que vocês nos fazem, pelas perguntas que vocês nos submetem, que nos levam a buscar outros saberes, outros conhecimentos. E certamente pelos até mesmo os compartilhamentos que vocês fazem nas redes sociais. A gente agradece sempre a vocês por isso, por esse momento. Eu gostei dessa live. Foi boa. Eu acho que a gente podia fazer isso mais vezes. Vocês não acham? Os meninos aqui podem falar, né? Eu acho que é um momento de troca e é um momento da gente também trocar entre a gente, né, Sim, Douglas? com A gente certeza. percebe que aqui a gente tem uma boa complementaridade. Vamos fazer isso mais vezes. Sim, com Vamos falar um certeza. pouquinho do curso, né? Turma, tarô e baralho cigano. Isso, Vão a gente tá iniciar com as dia matrículas 28/2, matrículas abertas no do site. curso de tarô e baralho cigano, é verdade. no Lembrando que todo mundo pode clusapiens.com.br. fazer, né? Ou seja, não .com. há uma restrição. Não precisa ter dom especial, não precisa ter visão, não precisa ter mediunidade, né? De visão, de clareaudiência. Não é necessário ter algum médium, ter alguma faculdade dessas mediúnicas para ler as cartas. Basta querer. Tem uma necessidade que a pessoa precisa ter. Você tem uma necessidade? Não, eu não. A pessoa que quer fazer o curso precisa ter uma necessidade. Tem um preceito básico aí. É? Ter Qual? vontade de aprender. Vontade de aprender. Sempre. Você Luiz. ter vontade de aprender, pode se inscrever Sempre. lá que... Vai aprender. Mas isso é pro curso de tarô, curso de baralho cigano, pro curso de benzimento, né? Não, Douglas? Sim, tem que ter vontade de aprender, não tem jeito. E Tudo que você for evoluir fazer. e crescer. As matrículas também estão Do abertas. benzimento e de chakras estão abertos. Eu postei na live o link, mas está no www.nucleosapienza.com. Bom, a gente quer agradecer aqui a presença dos meninos que nos auxiliaram aí, o Luiz, o Alexandre Abreu. Agradecer principalmente pela presença do Douglas aqui, porque eu me lembro, como a gente falou na outra live, que a gente num dia conversando sobre essa questão de ano pessoal, Sim. de destino, né? E a gente começou a falar sobre ensino, não era mesmo, Douglas? Daí surgiu o Núcleo Sapienza, Sim. né? E, ou seja, é uma alegria muito grande ter você aqui. E eu gostaria mesmo que você estivesse com a gente mais vezes, porque eu acho que essa troca, pelo menos para mim, é muito importante. Eu certamente acredito que o pessoal aí, depois a gente vai ler os comentários, Sim. né? Certamente essa troca é muito, muito gratificante para todos eles também. Muito grata. Não, obrigado. E não me xinguei muito, tá? Certamente não. Diga, Luiz. Faz seu jabá aí. É, Se apresenta. ele Tem muita tava gente reclamando que... não tem bolacha que- aqui. que é no... Não, é Calma aí. sequilhos, né? Só um minuto. Eu tava esperando chegar aqui, ter donuts aqui, alguma coisa assim. O Abreu nem preparou nada pra mim, mas tudo bem. Próxima vez. Não, só falando aí, pessoal, né, que a gente tem outros trabalhos paralelamente. Eu escrevo lá o blog Perdido em Pensamentos, perdido.co, sem o M no final, onde eu falo de espiritualidade, magia, terapias naturais, muita macumbaria. Tenho uma fala mais ácida, mais direta, mais bem colocada. E a gente faz lá o podcast Papo na Encruza, né? Também você encontra no Spotify, no Deezer, no TuneIn, onde você quiser achar, você escreve Papo na Encruza no Vai Google, encontrar. você vai encontrar, né? Que é eu acredito que é o primeiro podcast de Umbanda que deu certo, vamos colocar assim, né? Que deu certo de fato. A gente tá com mais de 60 episódios, né, Luiz? 60 episódios. Episódios rápidos de 3 horas, entendeu? Mas estão lá, a gente transmite geralmente ao vivo, quinzenalmente no YouTube, no canal do Perdido, no Perdido em Pensamentos no YouTube, e depois fica à disposição para quem quiser ouvir offline. É isso aí, né? Lembrar o pessoal, 89... Não tem nem desculpa para não dizer que não sabe, não tem onde aprender, né? Não. Só basta ir lá e pesquisar. A nossa pegada lá é um pouco
mais bate-papo, mais conversa, mas também Mas se tem aprende muito bastante. aprendizado, tem muito aprendizado, certamente, pela experiência de vocês, né? E graças a Deus não tem vídeo, que eu nunca sei pra onde olhar. Ele não gosta. Mas muito obrigada novamente pela sua presença. Os Que meninos agradeço. querem falar alguma coisa? Tchau. Uma boa noite pra todos. Luiz? Obrigado pela participação. É isso. That's it. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo aí, quem mandou mensagem. Muito obrigado. Obrigado ao Douglas por ter vindo aqui, ter participado aqui da nossa live. Obrigado, professora. Sempre muito bom estar aqui. Gratidão a todos vocês que estiveram com a gente nessa live especial do começo do ano. Certamente a gente vai repetir esse momento em outras vezes, com outros temas. Mande a sua sugestão do que você gostaria que a gente falasse, seja eu, o Douglas, esse bate-papo aqui, né? A gente pode fazer isso em outros momentos, falando sobre outros temas relacionados com o que a gente fala aqui no Núcleo Sapienza, ou com as nossas próprias, né, os nossos trabalhos individuais. É uma gratidão imensa ter você aqui nesse momento. Desejo a você um excelente 2020 e certamente a gente vai trazer outras ferramentas aqui para que você possa ter um ano de 2020 muito próspero e muito consciente daquilo que você está fazendo. Um beijo enorme para vocês e até a próxima live, o próximo programa. Beijo grande, namastê!